Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Ok, pessoal, boa tarde. Bom, Tiago já me apresentou. Eu vou só acrescentar que eu tenho atuação dentro da rede psicossocial, ou seja, eu trabalho no CAPS há 7 anos. O CAPS AD Gregório de Matos é um CAPS que tem também ações docentes assistenciais, é um CAPS que está muito envolvido em ações de capacitação patrocinadas pelo governo do estado, pela CESAB. Nós atuamos no Centro Histórico de Salvador, no Pelourinho. É uma população que tem várias peculiaridades, mas hoje eu vou falar, vou tentar pegar um pouco da experiência que a gente tem de tratamento nesse CAPS, porque em se tratando de saúde pública e com uma população que não costuma ter acesso normalmente os serviços de saúde de forma habitual. Então, muito do nosso trabalho é de criar formas novas de cuidado, pensar em novas formas de cuidado. A gente não tem uma forma de trabalho que é simplesmente restrita a consultório, consulta marcada, pedir exames. Então, muito do que eu vou falar vai dizer respeito a isso. E eu espero que sejam experiências que todo mundo que trabalha com saúde de forma geral e incluindo saúde mental possa aproveitar também. Bom, primeiro eu queria só fazer uma revisão breve do que a gente fala de depressão. Eu coloquei aqui depressão é experiência humana. Por quê? Porque existem alguns mitos que eu vou até abordar em seguida sobre a depressão, que faz a gente pensar que quem tem depressão é porque não está vivendo um problema de verdade. Tipo, quem tem meu problema não é depressão, meu problema é porque eu estou sem dinheiro, eu estou sem casa, eu estou sem comida. Então não vou me preocupar com como eu estou me sentindo se eu estou tendo, enfim, um problema mais sério. Tipo, o problema não é a minha depressão, o problema é que eu estou com uma pneumonia, eu estou com diabetes. Isso é que é preocupante. Então existe um pouco esse pensamento, e é um pensamento que vai colocando a saúde mental para escanteio, né? Então, saúde mental já é um tema que é pouco abordado. As pessoas às vezes até evitam falar em saúde mental, as pessoas não querem, acham que, enfim, ou tem pessoas que acham que é frescura, que é só fraqueza de caráter. E tem pessoas que não gostam de lidar com pessoas com problema de saúde mental, porque acham que talvez seja uma coisa contagiosa, não sei. Ou talvez por conta de achar que não é uma coisa prioritária, acabam então focando mais investimento em outras questões de saúde, e aí vai ficando uma coisa meio à margem, né? Cuidar da saúde mental. Mas estudos feitos ao redor do mundo mostram que quadros como a depressão, eles acontecem de uma forma muito semelhante. Não importa em que cultura você esteja, não importa se a pessoa tem um nível socioeconômico alto, ou se está na África, se está na China, se está na Europa, se está na América do Sul. É um quadro que tem características semelhantes. As pessoas podem até dar nomes diferentes para o que a gente chama de depressão, mas isso é uma experiência que é própria do ser humano. Tanto é que estudos que são feitos para calcular a carga de doença ao redor do mundo, o quanto de incapacidade que as doenças causam ao redor do mundo, não apenas mortalidade, que antigamente só se estudava assim, quais são as doenças que estão matando, né? Diarreia, SIDA, HIV, doenças cardíacas, doenças, câncer. Então, muito se tratando assim, calculando o impacto que a doença tem pelo número de mortes que a doença causa.
Mas tem uma outra forma de pensar no impacto das doenças, que é pensar em o quanto de incapacidade que a doença provoca, né? Quanto tempo de incapacidade, ou seja, a pessoa não conseguir viver o seu cotidiano de forma normal, fazer suas atividades de forma normal ou trabalhar de uma forma normal. A gente sabe que tem doenças que incapacitam a pessoa de trabalhar. E aí, quando se vê o peso, quantos anos as pessoas perdem por incapacidade, a depressão, isoladamente, não apenas qualquer causa de saúde mental, mas isoladamente a depressão é a terceira maior causa de incapacidade no mundo. Ela fica um pouquinho atrás de síndromes dolorosas, né, quando as pessoas estão incapacitadas por causa de dor. Dor de coluna, dor no pescoço, enfim, dor de cabeça, mas a depressão é uma das doenças mais incapacitantes do mundo. E isso é um problema que é aumentado justamente porque, como é uma doença que não é muito valorizada do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de atenção que os profissionais dão, então já é complicado em serviços, em locais como aqui em Salvador, que teoricamente a gente tem uma rede de saúde montada. A gente tem CAPS, a gente tem hospital psiquiátrico, a gente tem ambulatório, mas ainda assim o acesso é muito difícil a esses serviços aqui em Salvador. Imagine então como é em serviços que você não consegue encontrar um psiquiatra para atender, ou não tem um serviço de psicoterapia, ou não tem um CAPS. Pois isso acontece, né? Então aqui na Bahia a gente já tem locais que é mais difícil esse acesso, né? Os profissionais eles ficam concentrados, né, nos polos de saúde. E então é um problema que afeta toda a sociedade, que afeta várias pessoas, e que essas pessoas podem não ter um acesso fácil a esses serviços que são especializados para cuidar de saúde mental. Então, pensando um pouquinho na questão dos mitos que eu falei em relação à depressão, essa coisa de que pessoas pobres não têm tempo para ficarem deprimidas, elas estão mais preocupadas com o que vão comer amanhã, estão mais preocupadas em pagar as contas. Então, depressão é um problema de gente rica. Depressão é um problema de gente desocupada, que não tem problema, então vai arrumar problema para ficar depois falando com o psicólogo, com o terapeuta e tal, né? E aí vem também uma ideia de que tratamento de saúde mental é um luxo, que tratamento de saúde mental é uma coisa supérflua, é uma coisa que vamos primeiro cuidar dos problemas de fato, né, assim, da emergência, do hospital, né? E aí meio que fica uma coisa meio secundária, assim, a pessoa está sofrendo, tal, não, mas isso aí não é tão importante quanto você garantir outras coisas, outros cuidados mínimos, né? Existe uma ideia também de que a depressão tem pessoas inclusive que dizem que não existe depressão, que a depressão é um nome que, sei lá, que os americanos, que os europeus inventaram para um problema que na verdade não é depressão. E aí vem aquela ideia também de que é uma coisa de é só frescura, é falta de vergonha, tipo a gente que está querendo se encostar, que não está querendo trabalhar. Então vem essa ideia, né, de que é uma coisa que foi inventada, a depressão. E um outro mito que pode estar também afetando o nosso trabalho é de que a gente não é capaz. A gente, quando eu falo, os profissionais de saúde de forma geral, eles não são capazes de lidar com a pessoa com depressão, a não ser que eles sejam extremamente especializados, né? Como se o tratamento fosse uma coisa muito complexa. Então, não sei tratar depressão, então melhor nem triscar nisso aí, tenho medo de que eu possa causar algum problema, algum erro e tal. Então melhor mandar tudo para o psiquiatra, manda tudo para o neurologista. A única pessoa que é capacitada para lidar com a depressão é um psicólogo, outras pessoas não vão ter capacidade de lidar com isso. Então é importante que a gente primeiro pense nessas questões que são preconceitos muitas vezes, né, que a gente carrega, sabe-se lá desde quando ou de onde é que eles vieram. Importante pensar em como eles podem estar afetando o nosso cuidado a essas pessoas, né? Porque, como eu falei,
qualquer pessoa está sujeita a ter um quadro depressivo. Pessoas que estão aqui ao nosso lado, trabalhando com a gente, sorrindo com a gente, elas podem estar com um quadro de depressão, mas você pode não saber. É muito comum as pessoas esconderem que estão com depressão. Tanto que a gente está fazendo essa campanha do Setembro Amarelo, existe para isso, para as pessoas perderem o medo de falar sobre o que está acontecendo. A sociedade meio que faz a gente querer esconder quando a gente não está bem, né? Quer sempre se mostrar como se tivesse tudo ok. Então, é importante a gente pensar que esses mitos eles podem prejudicar o tratamento que a gente pode oferecer para a nossa população e mais ainda que nós temos sim capacidade de lidar com quadros de depressão. Não é apenas psiquiatra e não é apenas psicólogo ou assistente social que vai, enfim, que vai conseguir iniciar ou dar uma continuidade ou mesmo dar conta de um tratamento para a depressão. E por que é importante tratar a depressão, né? Vocês trabalham em atenção básica, né? Então vocês devem lidar muito com doenças crônicas, doenças que o tratamento não é simplesmente passou uma receita e resolveu, né? Não tem cura, digamos, não tem uma solução rápida, em menos de um mês ou em menos de uma semana você consegue resolver. O tratamento da hipertensão é de longa duração, né? O medicamento tem que ser usado por períodos longos, às vezes algumas pessoas vão ter que usar o medicamento por tempo indeterminado, exige mudanças de hábito, mudanças de estilo de vida. Isso não é uma coisa que a gente consegue fazer só com uma consulta ou só com um conselho, é uma coisa que a pessoa vai ter que fazer várias mudanças na sua vida para conseguir dar conta, né? Então o tratamento já tem um peso próprio, né? O tratamento, além do próprio problema que a doença traz, o tratamento também é uma coisa complicada, porque envolve a pessoa ter que adquirir uma série de novos hábitos, incluindo tomar medicação, incluindo ir para as consultas, incluindo fazer exames regularmente, que a gente não está acostumado a fazer, né? Então isso exige um certo esforço. Uma coisa que a depressão faz é que a depressão tira um pouco aquele ânimo, aquela energia que a gente tem para poder fazer coisas simples, tipo levantar da cama, escovar o dente, colocar uma roupa limpa, tomar banho, né? Todas essas coisas exigem energia. A gente pode estar fazendo até meio sem perceber, mas são coisas que precisam de um ânimo, de um impulso para a gente conseguir fazer. E a depressão, em muitos casos, vai minando isso, vai tirando isso. Então a pessoa ela deixa de conseguir fazer aquelas coisas habituais. Ela pode manter só aquelas coisas que são absolutamente necessárias, tipo fazer uma refeição uma vez por dia, ou conseguir sair de casa para trabalhar, mas todo o resto vai exigindo um esforço muito maior. Então é muito comum acontecer uma situação que a pessoa começar a descuidar do tratamento, né? Que, como eu falei, é uma coisa que exige um certo esforço. Então a gente já está comprovado que a depressão piora a adesão a tratamentos. E não somente por causa disso, mas também pelo próprio quadro da depressão, a própria evolução das doenças, por exemplo, hipertensão arterial, asma, diabetes, osteoartrose, são problemas que pioram, os sintomas ficam mais intensos, o controle da doença fica mais complicado quando está associado a um quadro de depressão. Então, a depressão ela pode levar à morte diretamente, quando a gente está falando de suicídio. Então o suicídio é uma morte provocada, causada, cuja causa é a depressão, na grande maioria dos casos. Mas a depressão também contribui para a mortalidade a partir disso, a partir de como ela prejudica a saúde de outras formas, de uma forma às vezes direta ou indireta mesmo. Então é preciso levar em conta a depressão quando a gente pensa na saúde de forma geral. A gente está lidando geralmente, como a gente trabalha na saúde pública, né, no Sistema Único de Saúde, então a gente está geralmente lidando com pessoas
com um poder aquisitivo de classe média ou classe média baixa. Então, a gente está lidando muitas vezes com pessoas de baixa renda ou com renda mais limitada, né? E existem certas crenças também de que o que causa a depressão é um problema. A pessoa teve um problema na vida, tipo perdeu a mãe, perdeu o pai, é, perdeu o emprego, perdeu um filho, enfim, que essas perdas, né, podem levar a quadros de depressão. Isso é fato, isso ocorre. E existem estudos que mostram que, ao contrário do que os mitos podem dizer, que os quadros de depressão são mais comuns em pessoas que não têm um poder aquisitivo mais alto, né? A gente vai ver que isso não é bem uma coisa que é ligada somente à questão da renda. Essa que é a questão. Não é simplesmente resolver o problema de falta de dinheiro, então resolveu todos os problemas, a pessoa vai melhorar a depressão. Não é o caso porque, primeiro, pessoas de todas as faixas econômicas têm depressão. Segundo, porque a maioria das pessoas que têm uma renda limitada ou que vivem numa zona de pobreza não tem depressão. Então não é simplesmente o fato de ter baixa renda que leva à depressão, mas a gente sabe que tem fatores que estão ligados à baixa renda, né, como limitação à educação, limitação à moradia, insegurança alimentar, que esses fatores sim, eles estão bem associados com a depressão. Então, quando a gente está vendo um caso de depressão, é importante a gente ver como é que está a situação da vida da pessoa, o que é que pode ter levado, como é que foi a trajetória da pessoa para chegar até esse ponto, para a gente tentar entender mais ou menos de onde vem. Mas não é uma coisa que basta simplesmente você resolver o problema da vida da pessoa que você resolver a depressão. Não, também é uma coisa meio falsa a gente pensar que basta porque isso inclusive leva a um pensamento de que a gente não pode fazer nada. Em certos casos, por exemplo, quando a gente está numa situação de pobreza e melhorar resolver os problemas ligados à pobreza é uma coisa que escapam, né, ao nosso alcance como profissionais de saúde, mas é isso, não quer dizer que a gente não tem coisas que a gente possa fazer. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Bom, então, eu decidi trazer um caso clínico para a gente discutir, para ilustrar um pouco como é que o tratamento, como é que as pessoas com depressão elas podem chegar nos nossos serviços, mas também ilustrando como o tratamento da depressão pode, na verdade, são muitas mãos que podem ajudar nessa condução, não apenas o psiquiatra e não apenas em serviços ligados à saúde mental. Então eu estou trazendo um caso de uma paciente do sexo feminino, nascida em 1970, negra, com ensino médio incompleto, solteira, desempregada no momento da admissão no CAPS. Ela já tinha trabalhado com serviços gerais, cozinha, e atualmente ela estava trabalhando como vendedora autônoma. Ela foi proveniente de um acompanhamento, ela já tinha começado acompanhamento na unidade de saúde da família do território, né, do Terreiro de Jesus, em Salvador. E aí ela é encaminhada para o CAPS AD em agosto de 2016, e o motivo desse encaminhamento foi um uso de álcool de longa data e também de cigarro iniciado desde a adolescência. A gente, por trabalhar no CAPS AD, a gente atua preferencialmente, na verdade o nosso objetivo é tratar problemas ligados ao uso de álcool e de outras drogas. Mas é claro que, obviamente, a pessoa não chega lá somente com problema de uso de álcool e outras drogas. Então, esse é um caso que a gente vai ver que a gente via que por trás desse uso de álcool e por causa desse uso de cigarro, tinha outras coisas acontecendo. Então, ela chega no CAPS e inicia um atendimento com a psicóloga, que era também técnica de referência. Não sei se vocês estão familiarizados com essa nomenclatura, técnico de referência, ou TR, que é uma coisa que a gente tira já da clínica ampliada.
né, que é uma forma de mudar como a gente pensa o tratamento dos assistidos no serviço de saúde. Então, lá no CAPS, sempre todo mundo que é acolhido e é acompanhado no CAPS tem um técnico de referência. Esse técnico de referência pode ser qualquer um dos profissionais do serviço. Pode ser o psicólogo, pode ser a enfermeira, pode ser o assistente social, pode ser a médica, enfim, pode ser qualquer pessoa. E essa pessoa é quem, junto com o usuário, com o assistido, dá os encaminhamentos para o tratamento, né? A pessoa a quem teoricamente o assistido deve recorrer como se fosse a primeira parada quando traz algum problema, né? E o que é que ela trazia? Antes mesmo de começar esse uso compulsivo de álcool e de cigarro, que foi piorando ao longo dos anos, ela trazia uma tristeza muito forte, especialmente depois que a mãe dela faleceu e um dos filhos, ela teve 5 filhos no total, um deles é falecido. Recentemente ela teve uma nova crise porque uma das filhas dela está desaparecida, então isso acabou aumentando, piorando muito mais a angústia dela. E ela trazia esses sintomas de falta de sono, choro, crises de choro muito fácil, isolamento, de não querer sair muito de casa, de não querer estar muito na companhia de outras pessoas. Esse termo abulia significa, aquilo que eu falei mais cedo sobre a falta de energia, a falta de ânimo, né? Aquele ânimo que a gente precisa para fazer coisas simples, tipo se levantar, se dirigir a algum lugar, falar com alguém, tudo isso exige essa vontade, né? Então, abulia é uma falta de vontade, uma falta de ânimo para fazer as coisas. Sentimentos de vazio, de medo, ansiedade, nervosismo e pensamentos suicidas. E ela já tinha tido uma tentativa de suicídio anterior, ingerindo veneno de rato. E aí, quando a gente pensa em suicídio, a gente sempre tem que valorizar. A gente precisa valorizar muito quando alguém fala em suicídio, porque a gente precisa ver como é que isso está se passando na mente da pessoa. É diferente uma pessoa que falou que vou me matar durante uma crise, quando está num desespero muito grande, quando está acontecendo alguma coisa, e aí depois a crise passa, e a vontade de morrer vai com a crise, vai embora também. É diferente de uma pessoa que está constantemente tendo esses pensamentos. Não vale a pena viver, não tem saída, não tem esperança. Para que vale a pena ficar vivendo se é só dor, se é só sofrimento? Então, é importante a gente primeiro ir e tentar entender qual dessas situações é que está acontecendo. Mas mais ainda, os estudos mostram que quando a pessoa tentou pelo menos uma vez o suicídio, isso é muito grave. Isso significa que existe uma chance muito grande de que a pessoa venha a tentar de novo. Então, a presença de uma tentativa de suicídio anterior é um sinal de alerta muito significativo, que a gente precisa dar muita atenção. Então, o que é que estava acontecendo? Muito provavelmente, por conta da depressão, por conta do que ela estava vivenciando, ela estava bebendo muito. E a gente tem uma das possíveis explicações, né, para a gente pensar como é que se desenvolve uma dependência, como é que uma pessoa se torna dependente a uma droga, né, aquela coisa de não conseguir ficar sem beber, de ficar com síndrome de abstinência e tal. Isso acontece ao longo do tempo. E uma das coisas que a gente pensando de um ponto de vista assim, de tentar entender o que é que se passa com a pessoa, é que a droga muitas vezes é como se fosse uma espécie de tratamento. É como se fosse a primeira tentativa da pessoa de tentar lidar com esse sofrimento. Não necessariamente significa que todo mundo que usa drogas tem uma depressão ou tinha um problema que ela estava tratando com a droga, mas é uma das formas de entender o uso de drogas. No caso dessa pessoa, é muito possível que a depressão tenha servido como um dos fatores que levou ela a intensificar esse uso de álcool. E aí fica aquele efeito bola de neve, porque o álcool, como qualquer outra droga, não é um bom tratamento para o problema da depressão.
o próprio uso, que inicialmente pode ser entendido como uma solução, acaba virando um problema, porque a pessoa começa a beber de forma descontrolada, que é o que a gente chama de uso compulsivo, é quando a pessoa perde o controle do uso, e aí contrai dívidas, e aí leva a uma insegurança financeira, que é um dos fatores que pode inclusive contribuir para piorar a depressão, e aí um problema acaba piorando o outro. E ela já chegou a passar momentos em situação de rua lá no centro histórico, inclusive ela estava em situação de rua quando foi acolhida no CAPS. Ela estava trabalhando como vendedora ambulante, alugando um local para ela ficar, e aí de repente passa a fiscalização e aí eles apreendem todas as mercadorias dela. E aí ela perde todo o dinheiro que ela tinha, perde a forma de sobreviver, e aí ela acaba entrando em situação de rua, e na rua ela acaba, inclusive porque muitas pessoas falam que para tolerar estar na rua é preciso estar sob efeito de alguma droga, isso acontece muito também. Então ela começou a beber ainda mais. Então, isso tudo foi a chegada dela no CAPS. O tratamento no CAPS, a gente tenta estabelecer um plano de tratamento para a pessoa. Então a gente identificou naquele momento que a insegurança em relação à moradia era um fator que estava contribuindo muito para a sua piora. Então se tornou uma das prioridades. A gente precisa ajudar ela a se organizar para conseguir voltar a ter sua casa, seu abrigo. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social do município, vai tentar resolver, ver se tem alguma pessoa da família, vamos tentar resolver isso. Mas a gente também precisa fazer algo em relação ao que ela trouxe, né? Os sintomas de um quadro de depressão, o uso descontrolado de álcool. Então foi solicitado para ela uma consulta comigo, como psiquiatra. E aí entra uma peculiaridade desse caso, que é a seguinte: essa pessoa ela tem fobia de psiquiatra. Fobia é um medo excessivo e incontrolado de alguma coisa. Tem pessoas que têm fobia de altura, fobia de lugares fechados, fobia de agulha, são algumas das mais comuns. Ela tem pavor de psiquiatra. Essa pessoa, ela fala que ela teve algumas experiências muito negativas quando ela já procurou tratamento psiquiátrico em outros lugares, no hospital psiquiátrico e em outro CAPS também. De forma geral, ela é uma pessoa bem ansiosa, né? E ela tem não apenas essa fobia, mas uma característica dela é essa. Ela vive de uma forma muito intensa essas situações de ansiedade. Então ela nunca tinha, não me conhecia, nunca tinha sido atendida por mim, mas no momento que ela entra, ela já começa chorando. E não consegue estabelecer uma relação adequada de tratamento, porque quando ela me enxerga, ela também enxerga na minha figura a figura de todos os outros psiquiatras que já atenderam, que já prescreveram medicações muito fortes, que ela se sentiu mal e que ela não quer saber. Então, a gente acabou então esbarrando em um obstáculo aí, porque para que o tratamento dê certo, a gente precisa estabelecer um vínculo, a gente precisa ter uma certa proximidade. E aí, eu, como o único psiquiatra que estava disponível para atender essa pessoa naquele momento e no CAPS, acabei tendo esse problema de não conseguir fazer esse tratamento. Então, nesse momento, nessa consulta, eu já identifiquei, o uso do álcool está sendo um problema porque está prejudicando o tratamento, vai prejudicar a adesão dela a qualquer tratamento que a gente possa prescrever em relação a seja psicoterapia, seja terapia ocupacional, seja o tratamento medicamentoso. Então, naquele momento eu escolhi priorizar a questão do uso do álcool. Então, para o tratamento do alcoolismo, tem medicamentos que a gente pode usar para evitar os problemas da síndrome de abstinência, que é aquele quadro quando a pessoa para de beber subitamente, aí começa a ficar muito ansiosa, não consegue dormir, não consegue se alimentar, fica com tremores,
A gente chama isso de síndrome de abstinência. Então existe um medicamento para isso, um deles é o diazepam. E aí, como ela estava bebendo todos os dias, e é um medicamento que você não pode misturar com a bebida alcoólica, então qual foi o acordo que eu fiz? Você vai ficar tomando o remédio dentro do CAPS. Você vai vir sem beber, vai tomar o remédio aqui, vai passar o dia aqui no CAPS e a gente vai estar junto com você para pelo menos dar um suporte para que você não vá beber e misturar o uso da medicação com a bebida. E a gente encaminhou ela para um outro grupo terapêutico, que é um grupo voltado para pessoas com alcoolismo, para ela frequentar toda semana. Então, o que aconteceu durante o acompanhamento? Era de passei um tratamento voltado para síndrome de abstinência do álcool, que é aquele quadro que acontece quando a pessoa para de beber subitamente e aí começa a ter insônia, tremores, ansiedade, não consegue comer. Tem um medicamento para isso, né? Um deles é o diazepam, e aí a proposta era ela tomar o remédio dentro do CAPS enquanto fazia o tratamento dela. Uma das coisas do tratamento também era esse grupo terapêutico para alcoolismo que a gente tem lá no CAPS. Toda semana as pessoas vão, pessoas que têm problema com o uso de álcool fazem essa terapia. E o que aconteceu? Ela estava tendo muitas dificuldades em ficar no ambiente do CAPS, porque, segundo ela, eram pessoas, a gente recebe pessoas lá, vocês devem imaginar, usuários de drogas, pessoas com transtornos mentais, pessoas que trabalham na rua, que vivem na rua. Então é um ambiente bem barulhento, né? E ela estava sentindo muito incômodo com a presença dos outros usuários. A gente começou um processo de terapia individual com a psicóloga, que ela estava até conseguindo fazer uma adesão, estava conseguindo começar a falar sobre as questões dela, mas ela não teve uma boa adesão com o grupo terapêutico, ela foi poucas vezes. Um detalhe é que eu estou nesse grupo terapêutico também, então pode ser que a resistência dela comigo possa ter sido um fator para ela não aderir ao grupo. E a gente começou a agendar consultas para ela vir para ver como é que estava o tratamento, e ela não estava vindo. Ela agendava e aí não ia. Agendava e aí não ia. Nesse meio tempo, a gente também começou um tratamento não apenas para o uso do álcool, né? A gente viu que mesmo a gente dando a medicação para ela ver se conseguia parar de usar, ela não estava diminuindo o uso do álcool, ela estava aumentando o uso do álcool, né? Então o tratamento estava se tornando um risco para ela, ou seja, a gente estava acrescentando o risco, colocando essa medicação nessa tentativa de fazer ela parar de beber. Então a gente fez uma troca. A gente suspendeu o medicamento, o diazepam, e colocou esse medicamento, a amitriptilina, inicialmente por conta de uma queixa de dor de cabeça. É um tratamento para pessoas que têm dor de cabeça crônica, ou seja, durante muito tempo, né? E aí a gente, numa discussão então com a equipe, a gente percebe que enfim, os objetivos que a gente tentou estabelecer inicialmente não estavam sendo bem cumpridos. Ela continuava muito desorganizada, continuava bebendo muito, continuava ainda com sintomas depressivos fortes. A gente não tinha ainda conseguido interromper o consumo de álcool para começar um tratamento com medicação mesmo para depressão por conta disso, apesar de que ela já estava em psicoterapia, né? Então, o que a gente decidiu fazer depois de uma discussão com a equipe? A gente decidiu que talvez fosse melhor para ela não ser acompanhada pelo psiquiatra, mas sim fazer o acompanhamento com o médico clínico com quem ela já tinha um vínculo estabelecido, ela já tinha uma confiança, né? Não tinha esse fator da fobia associado. Então foi isso que a gente começou a fazer. Eu saí de cena,
eu deixei o tratamento ou com o médico clínico de lá do CAPS, que a gente tem, que inclusive era o médico que a atendia quando ela estava na unidade de saúde da família, então isso facilitou muito, ou com a médica residente que estava fazendo um estágio lá, ela também conseguiu estabelecer um vínculo bacana e estava fazendo atendimentos. Então foi necessário que eu saísse de cena para a gente conseguir avançar. E aí a gente decidiu, então, ao invés de focar no tratamento do álcool, focar no tratamento da depressão. Então a gente começou um tratamento mais específico para a depressão, com esses medicamentos, aí, a amitriptilina e depois a nortriptilina, que é um medicamento para a depressão, que está disponível na farmácia básica. E foi o que a gente observou, é que a partir daí então começou a ter avanços. Ela conseguiu estabelecer um vínculo legal com o médico clínico, que se tornou o técnico de referência dela. O tratamento tinha dificuldades porque estava tendo alguns problemas na hora de conseguir os medicamentos, então a gente às vezes fazia a receita, mas ela não conseguia encontrar a medicação na farmácia, que a farmácia, lá no nosso CAPS, a gente não tem uma farmácia, a gente precisa encaminhar para outros serviços, e aí isso gera alguns problemas. Então não foi um tratamento ininterrupto, teve alguns obstáculos, teve alguns percalços, teve algumas interrupções, mas de forma geral a gente observou uma evolução. De forma geral a gente viu que melhorou a depressão, e com a depressão ela conseguiu ficar mais tempo sem beber, conseguiu diminuir mais o uso de álcool, de forma até que possibilitou que ela voltasse a usar o medicamento específico para o uso do álcool. Então, a gente conseguiu, junto com ela, avançar muito em relação aos problemas. Então, ela conseguiu se organizar mais. Ela, nesses últimos 2 anos, mais ou menos, ela teve uma melhora significativa, apesar de, obviamente, acontecer alguns problemas, algumas crises. E, assim, seria bom a gente até deixar, assim, é muito legal quando a gente apresenta um caso falando só dos nossos sucessos, né? Falando só do que a gente fez, que deu certo, que foi bom, que foi legal, mas não é assim que a vida acontece. Então, assim, essa é uma pessoa que nesse momento está vivenciando ainda uma crise. Por quê? Porque o médico dela, que era o técnico de referência, precisou sair do CAPS, então ele está hoje fazendo doutorado, então não está mais trabalhando no CAPS. Então teve esse problema, essa perda desse vínculo com o profissional. E até o momento tem outros profissionais que têm uma proximidade, que estão com ela, mas de qualquer forma a saída do profissional acabou tendo um impacto nesse segmento dela. Foi justamente num período que ela estava em investigação por problemas respiratórios, uma asma, e aí que na verdade depois se viu que não era asma simplesmente, era já uma doença paraquimatosa obstrutiva, uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela começou a fazer um acompanhamento com o pneumologista, fazendo um exame de alta complexidade. Foi bem nesse momento bem delicado, né, dessa transição. E aí esse ano, agora no começo desse ano, ela decide fazer um tratamento voltado para o tabagismo, muito para ver se consegue melhorar o problema respiratório. E vocês devem saber, né, como é o programa de tabagismo, né, tem os grupos terapêuticos, tem a terapia de substituição com nicotina, o uso do adesivo, a medicação e tal. É um formato assim, né, todo fechadinho, né, então a pessoa começa a fazer o grupo, tem começo, meio e fim e tal. É assim que os programas funcionam. Eis que a gente não tem esse programa lá no CAPS, infelizmente a gente não está conseguindo fazer isso lá, então a gente está encaminhando as pessoas que estão interessadas em fazer o tratamento para as unidades de atenção básica. E no caso dela, que na verdade não está na unidade de atenção básica, ela está num hospital, né, especializado, fazendo tratamento com o pneumologista, tem um grupo de tabagismo lá, o médico solicita um relatório psiquiátrico para que ela possa iniciar o tratamento, porque ela já estava em tratamento para depressão. Então o médico fala, então vá para o seu psiquiatra e peça um relatório para a gente poder fazer esse tratamento aqui. Só que ela não quer,
marcar uma consulta com o psiquiatra. Ela quer que eu faça um relatório sem uma consulta. E isso é uma coisa que não dá para fazer. Eu não posso fazer um relatório sem, no mínimo, ter uma conversa com ela. Mas ela se recusa a conversar comigo por conta daqueles problemas que eu já falei de ela ter uma dificuldade com a figura do psiquiatra. Então, a gente está tentando entrar em contato com o hospital para dizer que a gente pode fornecer um relatório que não seja do psiquiatra, que seja de outro médico, para explicar qual é o motivo dela estar em tratamento, para ela poder já começar o grupo de tabagismo, mas enfim, está acontecendo agora esse problema muito por uma dificuldade na comunicação com esses profissionais. E aí ela voltou a fazer uso de bebidas com bebida alcoólica mais frequentemente, com toda essa questão, interrompeu o tratamento para a depressão por conta da dificuldade de conseguir um acompanhamento médico regular lá no CAPS. Enfim, nesse momento agora a gente está vivenciando uma crise com essa pessoa. Mas ainda assim eu quis trazer esse caso para ilustrar como, na verdade, vários profissionais e de formas não necessariamente ortodoxas a gente consegue mobilizar e fazer um tratamento para depressão. Então eu acho que esse caso é interessante por conta disso, para a gente pensar em como a gente pode pensar no tratamento da depressão não apenas em serviços especializados, não apenas em um CAPS, não apenas com psiquiatra, não apenas com psicólogos e etc. Claro que a gente tem graus, né, de comprometimento. Nem todo caso de depressão vai conseguir ser resolvido na atenção básica. Nem todo caso de depressão vai prescindir, ou seja, não precisa que a pessoa seja avaliada com um psiquiatra. Eu trabalho em clínicas especializadas, eu trabalho em serviços públicos, então eu tenho uma noção assim de todos os pontos da rede, assim, desde os serviços de menor complexidade até os de mais alta complexidade. E o fato é que tem pessoas que vão precisar ir para os serviços de referência. Mas a questão é que se a gente pensar que para a gente ter um centro de referência é preciso ter profissionais especializados, que a especialização é um processo custoso, demorado, né? E que a gente simplesmente não tem especialistas suficientes para cobrir toda a extensão territorial da cidade, e não dá para concentrar todo mundo aqui na capital ou só nos polos de tratamento, né? Então é preciso minimamente que as equipes de saúde da família, que os serviços de atenção básica, eles sejam capazes de absorver de alguma forma essa demanda que se apresenta em relação à depressão. Então a gente não está falando aqui que todo mundo vai ter que se tornar especialista em tratar depressão, não se trata disso, né? Não significa que vai ser suficiente apenas a gente fazer essa capacitação hoje e aí pronto, todo mundo agora pode lidar com depressão. Mas é preciso que a gente perca um pouco aquele... qual é a expressão? Sabe quando a gente fica cheio de dedos para tentar fazer algo? Então, a gente não pode ter isso com depressão. A gente não pode achar que a gente não é capaz de lidar com isso, né? Até porque, qual é o movimento? Quando a pessoa melhorar da depressão, mesmo que ela precise ir para o CAPS, mesmo que ela precise de um tratamento mais especializado, mais complexo, em algum momento essa pessoa vai melhorar, ela vai retornar para o seu serviço de origem. Ela não vai precisar ficar no serviço de alta complexidade o tempo todo. Então é preciso que os serviços também sejam capazes de lidar com as pessoas que vão ter que manter de alguma forma um tratamento para a depressão a longo prazo. Os tratamentos são longos. Os tratamentos, muitas vezes, algumas pessoas vão precisar de tratamento o resto da vida. Então é preciso que a gente treine certas habilidades, né? É preciso que a gente esteja disposto a ouvir as pessoas. É preciso que a gente dê tempo para as pessoas falarem. Muitas vezes na rotina do dia a dia a gente marca um monte de paciente para todo mundo ser atendido num turno só. E aí a gente às vezes não acaba não ouvindo direito a pessoa. E aí não dá tempo de a pessoa se sentir bem
em estar na consulta. A pessoa se sentir bem dentro do serviço de saúde, a pessoa se sentir acolhida, é fundamental para que o tratamento dê certo. O tratamento funciona melhor quando a pessoa se sente bem fazendo o tratamento. Então é preciso dar espaço para isso, é preciso dar espaço para que se forme esse vínculo da relação de quem está prestando o tratamento e quem está precisando do tratamento. Muitas vezes esse vínculo vai ser mais importante até do que a formação da pessoa. Então muitas vezes é um vínculo com, sei lá, o recepcionista da unidade vai ser mais importante às vezes para dar um suporte para a pessoa em certos momentos do que uma consulta médica, por exemplo. Às vezes a pessoa vai ter vínculo muito bom com a enfermeira, o enfermeiro, né? E é isso que vai possibilitar a continuidade do tratamento. Às vezes a pessoa pode não se dar bem com a pessoa da equipe, que, sei lá, não está se dando bem com o dentista da equipe, mas numa conversa depois com o médico, de boa, aí, enfim, resolve os problemas. Enfim, o vínculo é uma ferramenta, é uma tecnologia fundamental para a gente conseguir lidar com os problemas do dia a dia no serviço de saúde, mas é absolutamente necessário para pessoas que estão lidando com um problema de depressão. E o tratamento precisa ter a participação da pessoa. Não vai ser suficiente, às vezes, a gente simplesmente dizer: você tem que fazer isso, tem que tomar esse remédio, vá para o psicólogo, tchau. Não. Se você não trabalhar com a pessoa, quais são as expectativas que ela tem em relação ao problema, o que é que ela quer fazer, o que é que ela acha que precisa ser feito em relação ao problema, a gente conseguir casar o que a gente sabe que é importante do tratamento com as necessidades que a própria pessoa traz, isso também aumenta melhora a chance de bons resultados com o tratamento. Então, essas questões são fundamentais não apenas para o tratamento da depressão, mas para o cuidado de uma forma geral. E são absolutamente necessárias se a gente vai se propor a dar conta desse problema que é tão prevalente, tão comum na nossa sociedade e que as pessoas que vão estar na linha de frente vão ser vocês, né? Enfim, vocês não estão sozinhos. Existe uma coisa que é a rede de atenção psicossocial. Existe uma coisa chamada matriciamento, ou seja, tem serviços que, graças a essa tecnologia que a gente tem hoje, a gente consegue fazer iniciativas desse tipo. A gente está aqui para responder dúvidas, para passar orientações. A gente organizou o sistema de saúde de forma que tem uma referência. Então, quando está tendo algum problema que vocês não estão conseguindo resolver lá na ponta, na atenção básica, precisa ter um serviço na retaguarda para poder dar as orientações, para poder orientar. Não, esse é um caso que pode ser tratado aí, a gente vai dar as ferramentas para vocês tratarem aí, ou não. Tem que trazer aqui para o CAPES, para o hospital, porque a gente não está dando... esse é um caso mais complicado. Então, existe uma forma de organizar os serviços de saúde para que isso aconteça, né? Matriciamento é isso, a gente já saber a quem recorrer quando vem os problemas. Então, estabelecer relações vivas com as pessoas, ou seja, não simplesmente assim, tem um número aí da secretaria, liga para a secretaria. Não. Quem é o secretário? Quem é a pessoa? Né? Quem é vocês já se conheceram? Já conheceu o psicólogo do CRAS? Já conheceu o psiquiatra que está lá no CAPES lá da cidade, que é o município de referência? Tem um canal de comunicação bem estabelecido? Então, o matriciamento envolve isso também, a gente conseguir formar canais de comunicação que funcionem de fato. Não é simplesmente ter um fluxo burocrático, faz um papel, agora faz a própria pessoa, o próprio usuário fazer o caminho, percorrer o caminho das pedras para chegar lá. A gente sabe que isso não funciona tão bem quando a gente já tem essas relações assim, você vai procurar tal pessoa, você vai em tal serviço, em tal horário, o que vai ser feito com você vai ser isso e isso. Então, a gente também precisa atuar na construção dessas redes. Não é suficiente a gente apenas saber qual é o serviço. É preciso a gente estabelecer relações com os serviços. É preciso a gente ter conhecimento mesmo de quem são as pessoas e quais são os fluxos. Eu coloquei esse link aqui, está em inglês, mas é um site chamado
MH Innovation, que significa Inovações em Saúde Mental. É um site que reúne recursos do mundo inteiro, de iniciativas de pessoas que estão criando formas de fazer tratamento em saúde mental. Que não é simplesmente aquilo que a gente conhece de filme, né? Que vai para o psiquiatra, vai para o psicólogo, vai para o analista. Não, tem várias coisas que a gente pode fazer. Nosso entendimento de saúde mental na clínica psicossocial é muito mais amplo, né? Então, saúde mental, um serviço da rede de atenção psicossocial, por exemplo, pode ser um campo de futebol, uma escola de circo, um grupo de idosos e idosas de costura, por exemplo. Isso pode ser uma ferramenta para a melhoria da saúde mental dentro da população. Então a gente vai construindo iniciativas para a saúde mental pensando muito fora dessa caixinha, pensando muito no que pode fazer de diferente, não apenas repetir as coisas que a gente aprende no livro ou na faculdade, né? E a gente ter ideias novas. Então esse é um site que reúne isso, reúne algumas iniciativas feitas ao redor do mundo, muitas em locais que têm pouco acesso a serviços de saúde mental, para conseguir pelo menos já começar a dar conta do problema. Como eu falei, nem sempre a gente vai conseguir dar conta do problema. Lá no CAPES a gente não consegue dar conta do problema. E teoricamente é um serviço que tem que dar conta do problema, né? O CAPES é o serviço para acolher crise, para acompanhar e tal. Mas tem horas que a gente não consegue dar conta. Isso é normal. Então a gente precisa também saber para onde encaminhar quando isso acontece, né? Então a gente precisa absorver inicialmente, precisa ouvir, precisa acolher, né? Muitas das vezes a gente vai conseguir dar uma solução lá, mas quando a gente não conseguir, então tem esses outros recursos que a gente pode usar. E para terminar, eu vou só... Isso é um artigo, também está em inglês, mas é para comentar sobre uma iniciativa que foi feita lá no Zimbábue, numa cidade chamada Harare, que estava com esse problema, né? As pessoas estavam tendo quadros de depressão e a cidade... a cidade inteira tinha um total de 10 psiquiatras só, né? Todos concentrados na zona urbana, a maioria deles estrangeiros, ou seja, não tinha psiquiatras formados dentro da comunidade. E um problema de saúde mental, enfim, que a gente sabe que só porque não tem psiquiatra não quer dizer que vai deixar de ter depressão, que vai deixar de acontecer depressão. Então, o que fazer, né? Então, o que acontecia nessa cidade, né? Nessa cidade tinha um hábito, né, das senhoras, as senhoras idosas já depois de uma certa idade, já se aposentando e tal, de irem para as praças e sentar nos bancos das praças e conversar, né? E se formavam comunidades e as pessoas se conheciam e enfim, falavam sobre suas questões muito nesse molde, né? Espontaneamente. O que é que essa iniciativa fez? Esse estudo montou uma forma de tratamento em saúde mental usando essas senhoras. Chamou essas senhoras para capacitar elas em um tipo de terapia que foi desenvolvido chamado terapia de resolução de problemas. Como é que funciona? Elas vão lá, ficam sentadas no banco e aí qualquer pessoa em algum momento pode ser referenciado para, ok, você vai conversar agora com uma das avós. E aí a avó ela já recebeu um treinamento para conversar com a pessoa. A pessoa chega e fala sobre os seus problemas com essa pessoa, que está lá treinada para ouvir. Mas além de treinada para ouvir, ela está treinada a fazer a seguinte pergunta. Ok, vamos pensar em como resolver isso. O que é que você sugere de solução para o seu problema? Então, parece uma coisa muito simples, né? Claro que isso tem um segmento, não é só uma vez, não. A pessoa vai, continua voltando e conversando e falando, ok, eu tentei fazer isso, não deu certo, o que é que eu tento fazer agora? O que foi mostrado é que isso teve um efeito. Houve uma melhora dos quadros de depressão. Se comparou um grupo de pessoas que estavam fazendo isso, a terapia de resolução de problemas com as avós,
nas praças e as pessoas que não estavam fazendo essa terapia, e se observou que teve uma redução de 50% de todas as pessoas que procuraram serviço com um quadro de depressão melhoraram. Pode parecer pouco, 50%, mas 50% é a taxa de resposta à maioria dos medicamentos antidepressivos. Então, é um estudo que mostra que uma iniciativa de psicoterapia, e não é uma terapia de alta complexidade, não é uma terapia com psicólogo, com psiquiatra que passou anos na academia, na faculdade, não. Foram pessoas que foram treinadas, ok, por psiquiatras e por psicólogos, mas para fazer uma primeira intervenção de saúde mental. Uma primeira intervenção, pensando já se é possível já dar alguma resposta para pelo menos aliviar os sintomas de pessoas que possam depois talvez necessitar de um problema, de um tratamento mais complexo ou não. E se mostrou que isso tinha um resultado semelhante a de quando a pessoa começa a tomar medicação para depressão pela primeira vez. Então isso é importantíssimo, porque mostra que é possível, é viável a gente fazer tratamentos voltados para a melhora da depressão sem necessariamente já estar em um serviço de alta complexidade. Então é isso. Essa é uma apresentação para a gente pensar em não apenas em possibilidades, né? Eu não vou dar o caminho das pedras, não vou dizer o que é preciso ser feito, não tem uma receita de bolo montada para resolver cada situação, enfim, eu mesmo falei, né, como eu trouxe no caso, a gente também ainda tem muitos questionamentos, a gente ainda não está conseguindo dar conta de tudo. Eu não sei qual é que vai ser o desfecho desse caso que eu trouxe, mas é importante a gente pensar em novas possibilidades, é importante a gente arregaçar as mangas e olhar e dar atenção para esse problema da depressão, porque é o fato de a gente não dar atenção, o fato de a gente não ouvir, o fato de a gente não dar importância é que leva à maioria dos problemas. Muitas vezes é só a gente começar a dar importância, começar a entender que a gente pode fazer algo, é o passo para que muitos dos problemas a gente consiga contornar. E é isso. Ok, então agora a gente vai responder a algumas perguntas que foram feitas. Então, uma pergunta: como o CAPS e as equipes de saúde da família podem criar mecanismos para o tratamento ampliado para o manejo da depressão? Então, como eu falei, a primeira coisa é a gente meio que tentar desfazer um pouco das barreiras que existem entre os serviços, né? As equipes de saúde da família têm uma tecnologia que é imprescindível, que é fundamental e que eu acho que todos os CAPs tinham que ter, que é uma equipe de campo. Uma equipe de campo muitas vezes vai ser é como se fosse fazendo aquele papel que as avós estão fazendo lá no Zimbábue, né? Que é de conseguir fazer essa ligação da pessoa com o serviço, que é de dar aquela primeira resposta, de dar aquele primeiro direcionamento para o problema. Então, se o CAPS não tem equipe de campo, o que é que impede a equipe de campo da Unidade de Saúde da Família de atuar junto com o CAPS para lidar com o problema de saúde mental? Então, é preciso se estabelecer esses fluxos, né? Uma estrutura de matriciamento que tem que ser baseada, ela tem que ser, tem que se conhecer os fluxos institucionais, mas é muito importante que as pessoas elas se relacionem. Então, ter reuniões periódicas, institucionalizadas, assim, da equipe do CAPS com as equipes de saúde da família. Fazer esses contatos no dia a dia, não simplesmente quando o secretário manda ou quando existe uma demanda por ofício, né? Então,
fazer criar essas relações, né? Então esse é o primeiro passo, né? Lembrar que a rede não é só os serviços de saúde, né? A rede envolve os serviços da assistência social, os outros equipamentos do sistema administrativo municipal, mas também o que tem na comunidade, né? Então, grupos de usuários dos serviços, tem os grupos de autoajuda, Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, centros comunitários, escolas de arte, as escolas também, de forma geral. Tudo isso pode e deve fazer parte da rede psicossocial. Então, é preciso que a gente saia da nossa unidade, que a gente percorra o território, que a gente não fique só no consultório, que a gente também não apenas fique escrevendo papel e mandando, precisa ligar, precisa falar com as pessoas, precisa marcar reunião, precisa ir para as reuniões. Isso eu acho que é uma tecnologia que a gente não aprende na formação, mas que todo profissional de saúde tem que ter. Bom, o que fazer quando a atenção básica tem resistência em acompanhar pacientes em saúde mental? De quem é a responsabilidade? Ok. A responsabilidade é de todo mundo. A responsabilidade é da atenção básica, a responsabilidade é do CAPS, a responsabilidade é dos serviços de emergência, a responsabilidade é da Secretaria de Saúde, a responsabilidade dos hospitais, a responsabilidade é de todo mundo, certo? Então a gente não pode tirar o corpo da frente. Tem que entender que essas pessoas são nossos assistidos. Não é assim, esse paciente é do CAPS, esse paciente é da unidade de saúde da família. Até que a pessoa seja de outra unidade da saúde da família, chegou na equipe, você não é daqui, você é da outra, ainda assim essa pessoa tem que ser acolhida, ainda assim essa pessoa tem que ser ouvida, ainda assim essa pessoa tem que ser direcionada. Então nós que estamos lá na porta aberta, né, especialmente serviços de porta aberta, que são as UPAs, as unidades de saúde da família, os CAPS, a gente precisa ser treinado para receber as pessoas e entender, ok, mesmo que o seu tratamento, seu acompanhamento não vai ser terminado aqui, a gente no mínimo precisa ouvir, observar, absorver essa demanda inicial e dar o direcionamento. Então já começa por aí. Muitas vezes a dificuldade que a atenção básica tem com acompanhamento é, primeiro, ou porque se sente incapacitado, porque a equipe pode se sentir incapaz porque não teve ainda um treinamento suficiente para isso. Então, isso é uma realidade, né? As equipes precisam ser treinadas para isso, então isso tem que estar na agenda de capacitação continuada dos serviços, né? Como lidar com saúde mental. Mas muitas vezes também porque sentem que a rede está meio frágil, se sente um pouco desamparado, né? Então, conseguir a aproximação dos serviços também é uma coisa que pode diminuir essa resistência. Então não apenas a capacitação, mas assim, as pessoas saberem que o CAPS está na retaguarda, que se precisar de algum suporte, o CAPS vai estar presente, isso ajuda, né? Então, e é importante que as pessoas falem sobre suas dificuldades, né? Porque a pessoa pode dizer, eu não me sinto capaz de conversar falar sobre esse assunto com a pessoa. Cada pessoa tem sua própria idiosincrasia, cada pessoa tem suas próprias características. Não necessariamente todo mundo vai ser bom em tudo, né? Alguma pessoa pode ser melhor do que outra para fazer tal coisa. Isso é normal. Mas o que não pode acontecer é a equipe como um todo, é o serviço como um todo recusar fazer esse acolhimento. Então, a gente faz essas negociações. Ok, vamos ver, aqui tem um profissional aqui que é bom nessa coisa da saúde mental. Mas vamos então dividir melhor as tarefas, né? Vamos, sei lá, direcionar, de repente, digamos que a equipe tem 2 médicos, aí um dos médicos consegue ter uma escuta um pouquinho mais cuidadosa do que o outro. Então direciona alguns casos para esse médico, mas também não fica entupindo a agenda só desse médico. Então direciona os outros casos para o outro. É um exemplo assim de quando pode acontecer certas resistências em relação ao tratamento. A gente entender que nós somos pessoas diferentes e que, apesar de a gente ter um manual, uma legislação que nos diz quais são nossas responsabilidades, nós somos indivíduos, né? Cada um aqui, os profissionais também são indivíduos. Então,
é direito do profissional dizer, olha, eu me sinto incapaz de fazer isso, eu não me sinto preparado para fazer isso. Então é preciso acolher isso, levar a capacitação até essa pessoa, né? Porque muitas vezes é somente mesmo um desconhecimento que está levando essa resistência, mas também entender que todo mundo pode e deve dividir essa responsabilidade. Vamos para outra pergunta. Na sua experiência, como está a referência e a contra-referência? Pois acredito que acompanhar esses usuários quando estão mais próximos das equipes de saúde da família também é importante para o tratamento. Bom, na minha experiência própria, a gente não tem tido muita dificuldade em relação à equipe de saúde da família, em isso. Ok, a gente está tendo dificuldades porque, por exemplo, agora a equipe de saúde da família do Terreiro de Jesus está sem médico. Então isso leva a um problema. A gente não vai conseguir fazer uma contra-referência adequada quando está assim. Mas quando houve médico, a gente conseguia estabelecer parcerias e trabalhar muito bem fazendo isso, né? A gente tem algumas dificuldades na referência e contra-referência para outros serviços de saúde mental, porque a nossa rede está muito, como é que eu posso dizer? Sabe, síndrome do cobertor curto? Você tenta cobrir uma coisa, mas aí acaba descobrindo outra. Pois é, a gente não está com serviços suficientes para acolher a demanda como um todo. Então, tem pessoas que eu já identifiquei que não deveriam estar lá no CAPS AD, poderiam estar em outro serviço, no ambulatório de saúde mental, por exemplo. Mas a gente não consegue vaga no ambulatório de saúde mental. Então, tem algumas dificuldades que envolvem assim, o planejamento da saúde como um todo, né? Não é também a gente que vai resolver o problema sozinhos da referência e contra-referência. Mas se você consegue estabelecer um fluxo legal com aquelas unidades que são mais estratégicas no cuidado com alguns usuários, a gente é capaz de fazer isso, né? Então é isso. Sempre volta para aquela questão de estabelecer um contato de rede mais efetivo. Outra pergunta. Alguma sugestão para trabalhar a prevenção da depressão na comunidade? Prevenção de depressão. Olha, a gente em depressão é complicado a gente falar em prevenção primária, né? Que é aquela de como a gente vai impedir que a população comece a ter depressão, né? Primeiro, porque como eu falei, a gente não tem como prever quem vai ter depressão e não vai ter depressão, né? São vários fatores do desenvolvimento, da genética, da vida pregressa, enfim, da personalidade da pessoa que vai, enfim, levar a isso, né? Não tem um fator único que seja o mais importante para determinar se a pessoa vai ter uma depressão ou não. Então, depressão primária é um negócio que aí vai muito além do que a gente pode fazer em serviço de saúde. É uma coisa que envolve a sociedade de forma geral, né? Como a gente fazer que a nossa sociedade ela seja mais saudável, né? Então entra naquela coisa de promoção da saúde, né? Espaços de circulação, de lazer, como é que está a relação entre os seres humanos? A gente está todo mundo muito ensimesmado nas nossas telas, no nosso celular, a gente está conseguindo se relacionar com todo. Como é que está o mercado de trabalho? Enfim, tudo isso são coisas que estão envolvidas na questão da depressão, mas que vão muito além do que a gente como serviço de saúde pode fazer. Mas pensando numa prevenção talvez secundária, assim, de como pelo menos impedir que o problema da depressão se torne algo mais intenso ou mais grave, porque a depressão, né, tem depressão leve, depressão moderada, depressão grave, tem níveis, né? Muitas vezes o problema ele não começa já de uma forma grave. A pessoa pode estar dando sinais, mas naquele momento ainda não é reconhecido como um problema, ou a pessoa está com vergonha e não quer falar, ou ela pode até estar falando, mas as pessoas não estão dando atenção, não estão dando importância. Então, nesse sentido, eu acho que na comunidade é preciso se conversar sobre depressão. O que é depressão, né? Como é que ela se apresenta, como é que a pessoa pode se sentir,
para que as pessoas se sintam confortáveis para falar. Porque aí falando, né, então a gente consegue pegar naquela fase em que o tratamento ainda não vai exigir uma complexidade tão grande, né? Ou vai impedir que a pessoa chegue num nível de gravidade tal que ela chegue a um pensamento, ideação suicida, ou que ela tente o suicídio. Ou então, mesmo nas pessoas que estão com ideação suicida, vai ser o momento que a pessoa vai conseguir quebrar aquela barreira, né, de não conseguir falar sobre o assunto, falar e aí a partir daí buscar uma ajuda. Então a principal sugestão para se falar ou para trabalhar prevenção da depressão, a gente tem que prevenir as complicações que a depressão traz. E isso a gente vai fazer conversando-se sobre depressão. Mais uma pergunta é: como as escolas podem ajudar os adolescentes que, embora não admitam fragilização da saúde mental, demonstram tristeza prolongada, desmotivação e sugerem estar acometidas por depressão? Então, as escolas podem também fazer isso, né? Não existe uma determinação que só profissionais de saúde, serviços de saúde possam fazer alguma ação de prevenção, né? Os serviços da educação também podem estar envolvidos nisso, em parceria com os serviços de saúde, né? Para poder para fazer alguma coisa semelhante. É muito comum na adolescência a gente ficar achando que minimizar certas coisas. É uma coisa, é da fase mesmo. Esse menino tá assim carrancudo porque não tá namorando, sei lá. Ou a gente achar, isso é coisa de aborrecente, isso aí enfim, não é um problema de verdade, é alguma bobagem e tal. Então, primeira coisa é entender que sim, crianças ficam depressivas também, adolescentes também ficam deprimidos. Então isso acontece, né? Então existe depressão na infância e adolescência, né? Então, se existe a identificação do problema, então é preciso se estabelecer esse contato, é preciso dar espaço para a pessoa falar. A pessoa pode não estar querendo se abrir na hora, isso é normal. Então a gente às vezes precisa esperar o tempo da pessoa para a pessoa conseguir falar sobre certos assuntos. Isso a gente consegue às vezes estabelecendo um vínculo, uma confiança, e aí gradualmente a gente vai conseguindo isso. A questão é que, por se tratar de crianças e adolescentes, aí tem a figura do pai também, dos pais, né, do pai e da mãe, ou dos responsáveis, né, das pessoas que estão responsáveis. Então, essas pessoas têm que estar envolvidas também. Então, se a escola está identificando alguma questão do comportamento, é preciso também chamar a família, né? Então, a família não pode estar excluída desse processo. Então, é de responsabilidade da família em relação à criança e do adolescente, né, poder proporcionar esse cuidado, né? A gente não pode esperar que uma criança ou adolescente, por conta própria, decidam fazer o tratamento. Muitas vezes a gente não vai poder esperar que isso aconteça, que a criança ou adolescente entenda que precisa de uma ajuda. Então, acionar os responsáveis é fundamental também para o cuidado dessas pessoas. Então, ações talvez direcionadas para os pais, né? Não apenas dentro da escola, mas também chamar os pais, de forma geral, para conversar, né, sobre depressão, sobre as dificuldades que acontecem na adolescência. Isso também pode ser necessário. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Paciente com depressão grave, ao qual tem uma ou mais tentativa de suicídio, qual seria a conduta de suporte medicamentoso inicial? Tricíclico ou ISRS? Ok, estamos aqui falando então de um quadro de depressão grave, né? Como é que a gente determina a depressão grave, né? Presença de tentativa de suicídio ou ideação suicida imediatamente, isso já é por si só um fator de gravidade, né? Então, a presença da ideação suicida ou de uma tentativa de suicídio automaticamente já categoriza a, 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 depressão como grave, né?
Olha só, em relação à medicação, e quando está preocupado com suicídio, existe uma controvérsia em relação ao uso de antidepressivos, porque sim, antidepressivos melhoram a depressão e óbvio que a melhora da depressão leva a uma melhora do quadro de suicídio. Só que lá no começo da década de 90 fizeram alguns estudos que mostraram que pessoas que tinham iniciado o uso de fluoxetina, que é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, tinham um risco aumentado para suicídio no início do tratamento. Então, até hoje, todos os medicamentos antidepressivos, eles têm uma linhazinha dizendo assim, atentar para o risco de suicídio, apesar de não ter ficado claro que foi o medicamento que causou a ideação suicida, mas o que é que acontece? Qual é a teoria que a gente tem, que não é uma coisa também muito certa, porque fazer um estudo sobre isso não seria ético, uma vez que já teve estudos mostrando esse risco de suicídio, então a gente não vai repetir os estudos que foram feitos no passado. Mas o que a gente supõe é que o início do tratamento, quando existe aquele efeito inicial do antidepressivo, né, de dar um pouquinho mais de energia, um pouquinho mais de ânimo, né, por conta do efeito do antidepressivo, mas sem ainda uma resposta aos principais sintomas da depressão, ou seja, é preciso de o medicamento começa a atuar a partir de 2 semanas, é preciso até 2 meses de tratamento para ter a resposta máxima com o antidepressivo, então demora para o medicamento fazer efeito, e aí, enquanto isso, a pessoa está sob risco, né? Continua vivenciando ainda um pensamento, ideação suicida e tal. E aí se teorizou que é por conta daquele momento inicial de dar uma energia, mas ainda sem uma melhora da ideação suicida, que teve um aumento da frequência de comportamentos suicidas por conta do uso de antidepressivo. E quando se estuda suicídio, nenhum antidepressivo nesse tempo inicial de tratamento consegue adequadamente diminuir o risco de suicídio, né? A longo prazo, provavelmente sim, por conta da melhora da depressão. Mas o medicamento que tem efeito anti-suicida, fora alguns medicamentos mais complexos, alguns antipsicóticos mais novos, é o lítio. O lítio, que é o tratamento para transtorno bipolar e que também é usado como agente de potencialização para tratamento de depressão, é um medicamento que tem um efeito de redução do comportamento suicida, de redução até de ideação suicida. Então, a escolha do antidepressivo muitas vezes não é o que vai assim, não é um antidepressivo tricíclico não vai ser melhor do que um medicamento inibidor seletivo em relação ao risco de suicídio. O que o tricíclico vai ser melhor em relação ao inibidor seletivo é em relação aos sintomas de desânimo, de melancolia, de falta de energia, de falta de prazer, porque vai ter mais efeito na inibição de recaptação de noradrenalina e de dopamina. Então, em relação a isso, a esses sintomas, o tricíclico pode ser melhor. E algumas pessoas não vão responder ao inibidor seletivo, mas vão responder ao tricíclico. Então, alguns quadros de depressão inicialmente resistentes vão responder melhor ao tricíclico. Mas em relação ao risco de suicídio, eles não têm muita diferença assim não. Então, muitas vezes, quando a gente está muito preocupado com o risco de suicídio, a gente faz uso de lítio nessa fase inicial do tratamento. Ok. Fomos beneficiados com a equipe de saúde mental na atenção básica. Você tem algum material que possa nos nortear sobre a atuação dos profissionais? Ok. Eu não vou nem saber por onde começar a responder essa pergunta. Ok, tem muita coisa. Assim, se eu for falar de livros, de artigos, de manuais, assim, tem muita coisa. Tem um livro que eu acho que é daquele psiquiatra Lancet, que é A Clínica Peripatética.
é um livro que eu acho interessante, talvez seja um bom ponto de partida, que ele fala um pouco sobre a experiência de cuidado no início, quando estavam se implantando os primeiros CAPs, que tudo era ainda muito novo, se tentando reproduzir a experiência da reforma psiquiátrica na Itália, inicialmente em Santos, né, e depois expandindo para a criação dos CAPs a partir da década passada. Eu acho que tem um capítulo sobre atuação na atenção básica. O nome é Clínica Peripatética, de Lancet. Mas fora isso, gente, desculpa, é muita coisa, não sei nem por onde começar. Deixa eu ver, a próxima pergunta é: município de pequeno porte com alto índice de pacientes com necessidade de acompanhamento para ressocialização não conseguem o CAPS. Isso é devido à exigência do IDH? Qual é a solução? Olha, CAPS, para ter financiamento, tem algumas exigências. Tem uma população mínima, enfim, tem aquelas coisas que são estabelecidas pela lei mesmo e que a gente não consegue mudar, né? Agora, não é só em CAPS que pode ser feito o tratamento de ressocialização, né? Então, se é possível sensibilizar a Secretaria de Saúde para colocar uma equipe de saúde mental que fique como apoiador, seja ligado a um NASF, seja ligado a um CRAS, para apoiar o serviço de saúde mental, já é um começo, para trabalhar junto com as equipes de saúde da família para conseguir fazer iniciar essas iniciativas, né? Ressocialização, gente, olha só, existe uma ideia de que é só através do CAPS que a gente vai conseguir, mas muitas vezes o que acontece é que a pessoa fica presa no CAPS. E aí a ressocialização da pessoa se torna ir para o CAPS todo dia e aí não se faz muita coisa além disso, né? Isso é uma armadilha também, da gente pensar que a gente está ressocializando a pessoa simplesmente se ela vai para o CAPS todo dia. Ressocialização é a pessoa estar em convívio com as pessoas, na comunidade, com sua família, né? Então muitas vezes a gente vai ter que sair mesmo, ir para o território. Não adianta, não é suficiente ficar só no CAPS, não é só através do CAPS que a gente vai conseguir. A gente vai ressocializar quando a gente acompanha a pessoa para, sei lá, se inscrever no Enem. A gente ressocializa quando a gente está ajudando a pessoa a se capacitar para ela mesma ir no banco tirar seu salário, seu benefício. Quando a gente acompanha a pessoa inicialmente para poder começar ela mesma, ela própria, a se dirigir para as consultas, para não precisar sempre ir com algum acompanhante, sabe? Isso tudo é ressocialização e não precisa estar dentro do CAPS para fazer isso, né? Claro que a gente tem conhecimentos que são muito preciosos para isso, né? Da terapia ocupacional, do serviço social, da psicologia, da psiquiatria, que dá muito suporte, né? Que ajuda muito a construir esses caminhos, mas é uma coisa que não precisa ser apenas psicólogo, apenas terapeuta ocupacional, sabe? Uma pessoa pode ser um profissional de educação física ou de fisioterapia e participar de um grupo terapêutico para, enfim, voltado para um problema específico, tipo depressão ou uso de drogas, enfim. A gente vai construindo tecnologias também, a gente vai construindo também saberes, né? Um tratamento multidisciplinar é isso. Não vai deixar de ter o conhecimento acadêmico, precisa ter o conhecimento acadêmico. Mas no fazer, na hora, né, a gente também não vai ficar só restrito ao conhecimento acadêmico para fazer coisas, né? Todo mundo aqui tem habilidades, né? Todo mundo aqui, por exemplo, uma pessoa pode ser psicólogo, mas toca violão, e aí então pode criar uma banda dentro do CAPS, né? Você não aprendeu a tocar violão na escola de psicologia, mas essa atuação sua ligada ao conhecimento que você tem vai potencializar muito mais o seu trabalho. Então isso é um exemplo de como a gente pode ir buscando alternativas que não sejam só ficar no nosso conhecimento do livro ou no conhecimento da nossa academia. Bom, então, pessoal, essa foi a última pergunta. Obrigado. E é isso. A gente está lá
à disposição. O CAPS-AD está desenvolvendo várias atividades de capacitação com pessoas da rede de saúde mental, mas também com pessoas da atenção básica. Tem uma programação que a CESAB vai disponibilizar à medida que for se construindo esse cronograma de capacitações. Então é muito possível que a gente, eu ou algum outro profissional do CAPS-AD, a gente ainda entre em contato com vocês daqui para frente. Então é isso. Obrigado. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.